Olá, sou o professor Cliceu e estou novamente falando com vocês através do meu projeto Cultura Civilizatória. Estou no YouTube, né? E o tema de hoje que nós vamos discorrer é sobre o golpe militar que ocorreu no ano de 1964, mais precisamente no dia 31 de março. Todos sabem que golpe, a palavra golpe é um termo assim bastante forte, né? Depreciativo. Por que golpe? Porque quando a história vai indo assim em uma direção, né? Muitas vezes do lado até do bem, do bom para a sociedade, um grupo de pessoas procuram desviar, né, o rumo da história, em vez de ir assim, vai para cá, né? E isso que ocorreu em 64, né? Nós estamos indo numa direção de grandes conquistas sociais, né, do governo João Goulart, né? E aí os militares resolveram tirá-lo do poder. Esse golpe, depois agora, recentemente, no governo da presidente Dilma, foi revelado que na Operação Condor que ocorreu em vários países do mundo, né? Aliás, do mundo não, da América do Sul, em especial da Argentina, né? Do Paraguai, do Peru, do Chile, da Bolívia e no Brasil, ela foi toda orquestrada pelos norte-americanos, né? Todos sabem que os Estados Unidos veem nos países da América do Sul assim uma espécie de um quintal onde eles tiram as riquezas para o seu enriquecimento. Pensem vocês que essa dívida que os norte-americanos contraíram, né? Como nós também estamos contraindo, que não serão eles que vão pagar, são os países da América do Sul aqui, outros países que vivem sob a tutela, né, e dominação norte-americana, né? Então a gente tem que ter essa informação de que a Operação Condor foi organizada por eles nesse sentido, e também porque a União Soviética naquela ocasião, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que hoje chama-se Rússia, né, eles tinham alargado o seu território nos governos daquele regime socialista na direção do lado leste, né, da Ásia, em direção à Ásia, né, e o lado oeste em direção à Europa Oriental, né, mas em direção ao Ocidente, no caso da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, né, e outros países aqui da Europa Oriental. Para eles, ocidental. E nós, brasileiros, estávamos também nesse caminho. Imaginavam eles assim, né? Na verdade, o que nós tínhamos aqui no Brasil era um governo democrata, né? Um governo voltado para o lado social, como foi o João Goulart, e irritava os norte-americanos porque ele teve a ideia, né, de criar um projeto chamado Reformas de Base, né? E essa reforma de base ele incluiu a reforma agrária, né? Então, e essa reforma agrária foi feita na região do Espírito Santo, né, do estado do Espírito Santo, e que infelizmente não teve assim, um andamento como deveria ser, mas começou, né? Então, em 64 tivemos o golpe militar, e esse golpe deixou o Brasil sem direitos, né, a ter uma liberdade de imprensa, a ter assim direitos, assim, uma liberdade de pensamento, né? Nós tínhamos que tudo controlado, né? Eu fui professor e estudante de história nessa época, né? Então eu lembro que a gente tinha que tomar muito cuidado no falar, porque qualquer coisa que você falasse que não estivesse dentro dos padrões, né, do regime militar, você era enquadrado como subversivo, né? E assim, acontecesse, você era perseguido, às vezes torturado, às vezes até desaparecia, nós nem sabemos para onde iam essas pessoas, compreende? E isso aconteceu durante 20 anos no Brasil. O golpe de 64 foi iniciado com o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, né? E governou poucos meses, porque ele teve uma morte, né, acidental aérea, né? E isso foi sucedido pelo Marechal Arthur da Costa e Silva, né? Que também
né, não chegou ao final do seu mandato, porque faleceu de problemas naturais, né, da sua vida. E foi nesse governo que foi implantado o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que foi o pior dos atos institucional criado por ele, né, pelo Arthur da Costa e Silva, e que resultou na morte de muita gente, né, na sequência, né. Muita gente foram torturados, perseguidos, exilados, né, e lá nos países europeus, lembramos que o cantor Chico Buarque de Holanda, né, fez uma música, né, que dizia assim: um dia a nossa pátria estava tão distraída e que, né, estava adormecida, né, e aí essas pessoas ergueram estranhas catedrais. Que eram essas catedrais que ele se referia? Catedrais foi a Itaipu, né, que eles tinham que expressar essa forma, assim, sentimento de grandeza para justificar ao Brasil, ao mundo, que eles eram os melhores, né? Na verdade, Itaipu foi um desastre, né? Porque para quem é ambientalista, né, como eu, foi um crime ambiental, porque cobriu a Sete Quedas, uma das maiores maravilhas turísticas do mundo, né, da natureza. Eu visitei ela umas 2 vezes, né? E tive a necessidade de fazer a transposição nas 7 estações, que chegava até o último ponto lá. É uma coisa incrível. Esse Salto do Iguaçu não chega nem perto da riqueza, da grandeza, da beleza de Sete Quedas, né? Que infelizmente foi destruída pelo lago artificial do Itaipu, né? Sabendo que fizéssemos 10 hidrelétricas menores no curso do Rio Paraná, que é um rio extremamente rico, né, para construções hidrelétricas, porque é um rio encachoeirado, é um rio de corredeira, né, muito, muito forte. Automaticamente nós teríamos 50%, né, além da energia de Itaipu, e totalmente brasileira, compreende? Então, uma coisa assim estúpida, né, feita numa região onde o Brasil hoje tem que dividir essa energia, 50% tem que entregar ao Paraguai, né, porque fazia aquele lago, né, imenso naquela região, até o território do Paraguai foi inundado. E eles exigiram, então, essa divisão. E o Brasil, né, ingenuamente, entregou para eles metade da riqueza do fornecimento de energia elétrica para o Paraguai. Bom, também no governo dos militares foi construída a Transamazônica, que ligava nada a coisa nenhuma, né? Ligava a miséria e a fome, porque as 2 regiões que foram beneficiadas com essa rodovia, automaticamente não tinham, né, assim, naquele momento ainda condições assim de desenvolvimento que desse assim desse a necessidade de se construir essa rodovia. E a floresta amazônica, ela é implacável, né? Se você construir qualquer coisa no interior dela, né, hoje, na semana seguinte, você não tem mais nada. A floresta toma conta, compreende? Já cobre. E assim foi feita a Transamazônica. Dizem que construía-se 100 quilômetros, né, e muita água, né, muita chuva, né? E quando ia se construir os outros 100 quilômetros adiante, os 100 anteriores já tinham sido destruídos por chuvas, né? E pela força da natureza que é aquela região. Então foi um dinheiro enterrado vivo. Até hoje, a Transamazônica ainda não está concluída. A ponte Rio-Niterói também outra coisa absurda na época, né? Porque ligava o Rio de Janeiro a coisa nenhuma, né? Niterói não tinha nada assim a oferecer como retorno econômico para uma obra tão gigantesca como aquela, né? Estranhas catedrais, como dizia o Chico Buarque de Holanda. E também foi instalado lá no governo do Geisel, o presidente Ernesto Geisel, a usina nuclear de Angra dos Reis, que os cariocas apelidaram de vagalume, porque mais apagavam do que acendia. Apaga, acende, né? Então foi um dinheiro também perdido, praticamente, e se não tiveram assim a preocupação, a lógica, né, de colocar um seguro, porque toda a tecnologia veio da Holanda, né? Então a Holanda fez e depois não lavou as mãos. E o Brasil ficou pagando o pato, né? Porque tínhamos uma energia, né, que não estava funcionando, né?
e sujeita até a vazamentos, né, como ocorreram, né? E o país, no caso a Holanda, que forneceu a tecnologia, não tinha nenhum compromisso, porque o Brasil não exigiu uma certa segurança, assim, de responsabilidade nessa obra, né? Então, essas obras foram feitas com o chamado milagre brasileiro, né? O milagre brasileiro foi isso, né? Os países ricos precisavam desovar suas fortunas, né? Seu capital, os países pobres, né? Como é no Brasil, e depois, assim, escravizar a gente eternamente a pagar juros, né? Juros, assim, absurdos, que até hoje ainda pagamos. Muitos ainda não porque no governo do presidente Luiz Inácio da Silva, essas dívidas foram, uma grande parte já pagas nesse período de governo. Agora é bom lembrar vocês que quando você faz assim, um trabalho como eu estou fazendo sobre ditadura militar, que ocorreu no Brasil, a gente não pode somente falar coisas assim que foram erradas, né? Temos que também ter respeito a algumas coisas que eles fizeram certas. Por exemplo, lá atrás, no governo quando o presidente Lott, o Marechal Lott, né, disputou eleições com o Jânio Quadros e o Plínio Salgado, no Brasil, infelizmente o Lott não venceu. Por quê? Dos três presidentes candidatos naquela ocasião, o Lott era a pessoa mais correta, mais assim, honesta, mais assim, com um potencial de nobreza, né, superior aos demais candidatos. O Jânio era muito esperto nessa questão, né? Dizem que quando o Lott foi fazer a campanha lá em Salvador, sempre o Lott ia na frente, depois, nos dias seguintes, que ia a caravana do Jânio, entendeu? Dizem que quando foi descoberto o petróleo lá pelo Getúlio Vargas, né? Naquela região, compreende? Antes desse, desse suicídio do Getúlio, foi descoberto o petróleo em Lobato, né? No interior da Bahia. Então os baianos estavam assim bastante ansiosos em saber se ia ser lá construído a usina hidrelétrica, né? Aliás, a usina, né, que transforma o petróleo, uma siderúrgica, né, que transforma o petróleo em combustíveis assim, gasolina, óleos vegetais, aliás, desculpe, óleos, né, os derivados do petróleo. Então, foram feitas a seguinte pergunta para o Lott, naqueles comícios que os nordestinos participavam, eles cobram assim, interagem com o candidato. Presidente, se o senhor, aliás, candidato, se o senhor for eleito, o senhor promete trazer para a Bahia, né, essa usina que vai refinar o petróleo, né? No caso, um subsidiário aí da Petrobras. Daí ele falou assim, desde que né, a Bahia ofereça condições, eu vou trazer. Desde que isso não agradou aos assim, as pessoas que assistiam esse comício, né? No dia seguinte foi o comício do Lula, desculpa, do Jânio, né? E esse comício do Jânio era aguardado com grande expectativa também. Então, no caso do presidente, do candidato Jânio, ele foi já na caminho do palanque, do hotel até o palanque, perguntaram assim, Sua Excelência, se o senhor for... perguntaram a ele no comício, se o senhor for presidente do Brasil, se o senhor eleger, né? O senhor promete trazer para a Bahia a refinaria de petróleo? Esse eu não prometo, já trouxe, já está aí, né? Entendeu? Vou trazer, sim, podem votar em mim que eu garanto. Quer dizer, é um governo, né, proposta demagógica, né? Porque nunca depois levou para a Bahia essa refinaria. Bom, então voltando aos militares, né? O Lott seria um bom presidente, né? Porque isso é justificável quando João Goulart estava para tomar posse, quando ele veio da China, né? Foi quem garantiu a posse do João Goulart foi o Lott, né? Então foi um presidente que nunca se mostrou assim, se mostrou sempre coerente com os princípios da respeito à Constituição, né? O respeito democrático. Em outro momento também foi o Marechal Lott, né? Que garantiu a posse do presidente Juscelino Kubitschek, né? Então essas coisas a gente tem que valorizar.
E outra coisa, o Emílio Garrastazu Médici, em 1970, ele foi negociar com o presidente Richard Nixon nos Estados Unidos assim, a garantia, o respeito ao mar das 200 milhas, a soberania dessa região, dessa área, né? Que envolve todo o litoral brasileiro. Quem conseguiu essa conquista foi o Emílio Garrastazu Médici, né? Então a gente tem que valorizar esses lados positivos desse governo. Porque naquela ocasião, os norte-americanos faziam pesca da lagosta na região do Nordeste lá, e até deu motivo daquela música da cantora Elis Regina, né? Que dizia: esse mar é meu, leva esse barco para lá, desse mar. Pescador dos olhos verdes, vá pescar no outro lugar. Então já era uma demonstração de que a lagosta não podia ser mexida, ali era uma riqueza brasileira. E a preocupação do Garrastazu Médici, de Emílio, não era naturalmente com respeito à bacia de Campos, com petróleo, com pré-sal, que foi agora recentemente descoberto no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Não foi. A preocupação era cada lagosta. Veja, se fosse agora com relação à questão do mar, que fora provado que tinha petróleo naquela região, jamais os norte-americanos assinariam a soberania do Brasil no mar das 200 milhas. O Brasil tem 7.200 quilômetros de extensão, 7.200 quilômetros de extensão de toda a costa brasileira. É uma das costas marítimas maiores do mundo. Imagine. E quem conseguiu isso aí, alargando esse território, foi o Emílio Garrastazu Médici. Voltando então, nós estávamos falando do Costa e Silva, e agora já falei do Emílio Garrastazu Médici, né, que deu continuidade e o aproveitamento do AI-5, né, que foi um presidente que mais, infelizmente, lutou bravamente contra as pessoas que não estavam de acordo com o seu governo, né? Então ele mandava torturar, matar e também exilar brasileiros desse tipo, né? Tínhamos que tomar muito cuidado nesse governo. E no campo da cultura, né, do conhecimento, da educação, eu fui professor nessa fase, né? Então foi implantada no Brasil a Lei 5692. A Lei 592 foi uma cópia, né, que não deu certo na França nem nos Estados Unidos, deu um direto para o Brasil. Compreende? E eles tentaram implantar no Brasil um estilo de educação voltada para o lado tecnológico, né? E nós não tínhamos professor qualificado para esse fim. Lá em Ivaiporã, o professor que tinha mais recursos assim, de informações nessa área sou eu, né? O professor Cliceu que tinha formação assim, profissional, porque eu sou formado em duas áreas desse campo. Sou professor de contabilidade, né? Técnico em contabilidade, fiz o Colégio Comercial de Ponta Grossa, e sou formado em eletricidade, sou eletricista, formado pela Escola Profissional Tiburcio Cavalcante. Então eu tinha assim alguma noção de como se implantar uma escola com esse gesto de sondagem de aptidão para o trabalho, né? Que seria a iniciação ao trabalho, e depois a sondagem de aptidão para saber que tipo de profissão a pessoa iria seguir na sua vida, né? Sondagem de aptidão era de 5ª a 8ª série. Iniciação para o trabalho era do ensino médio. Isso foi o que nós desenvolvemos naquela ocasião. Continuando, então, depois do Garrastazu Médici, nós tivemos o presidente Ernesto Geisel. É nesse governo que, então, nós iniciamos na era atômica, né? Que foi instalado a usina de Angra dos Reis, né? E que foi grande preocupação para o mundo, né? Porque o Brasil talvez pudesse entrar nesse clube dos países que tem a bomba, né? A bomba atômica, mas não era verdadeira. Nosso objetivo aqui é apenas uma energia voltada, assim, energia, né? Desse consumo de energia atômica era apenas para fornecimento de energia elétrica para as cidades do sudeste brasileiro. E então até hoje estão lá instalada a Angra dos Reis, Angra 1, 2 e 3, né? Algumas funcionam, outras estão
em condições ainda sempre de reparo. Depois de Ernesto Geisel, aí tivemos o último presidente, que foi o presidente João Batista Figueiredo, né? Todos eles eram presidentes assim indicados por um colégio eleitoral, entende? E o governo todos essas obras faraônicas, né, que foram feitas, começaram a produzir algumas coisas, não foram suficientes para pagar as dívidas, né? Então as dívidas foram se acumulando, a inflação foi se achegantando, o Brasil não tinha como pagar a dívida externa, né? Isso tudo caiu nas mãos, no colo do governo João Batista Figueiredo. E ele, então, né, aos poucos foi abrindo espaço, porque ele queria entregar, de qualquer forma, essa batata, né, que estava pegando fogo na sua boca. Então, ele abriu, né, o seu poder, e aí tivemos eleições indiretas, né, porque o povo elegia um colégio eleitoral, e o colégio eleitoral que elegia o candidato, né. Naquela ocasião foi eleito o presidente Tancredo Neves, né, que deu o encerramento ao retorno da democracia no Brasil. Então, era esse o assunto que nós tínhamos a tratar a vocês, sobre os governos militares que tivemos, e que nós podemos dizer assim, foi um período assim, praticamente que a educação parou, porque não se podia pensar, não podia falar, né? Você falava aquilo que apenas que ele estava dentro do processo de interesses militares, né? Tínhamos a educação moral e cívica, né? Eu lecionei muitos anos de educação moral e cívica, Organização Social e Política do Brasil, OSPB, né? Fui professor em todo esse período, né? Então eu tenho essa informação. E quem não tivesse alinhado com as ideias, né, desses governos militares, era imediatamente tirado fora da sala de aula, né? Muitos eram condenados até à prisão, outros simplesmente desapareciam. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, e na próxima ocasião voltarei a falar sobre outros temas de interesse, né, da população brasileira. Até a próxima, professor Cliceu, e nunca esqueça de dar o seu like para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Até a próxima.